Olá, bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química do 9º ano. Eu sou a professora Maria João Lima e hoje vamos estudar anomalias autossómicas. E vamos incidir o nosso estudo essencialmente em duas anomalias, como referido no sumário, a polidactilia e o albinismo. Para além disso, vamos interpretar e reforçar a análise de árvores genealógicas iniciadas na aula anterior. Vamos iniciar a nossa aula pela resolução do desafio da aula anterior, em que vos foi proposto que identificassem, justificando se o alelo que determina a característica enrolar a língua é dominante ou recessivo. Propus também que, em caso de possibilidade, que interagissem com toda a turma e tentassem identificar o número de elementos com a capacidade de enrolarem a língua ou não. Posso dizer-vos, uma vez que afirmei isso na última aula, que, infelizmente, eu enquadro-me na primeira situação, sem capacidade de enrolar a língua. No entanto, alguns de vós, e provavelmente uma grande maioria, consegue enrolar a língua. Olhando e analisando a árvore genealógica, como é que nós podemos determinar se a capacidade de enrolar a língua é um alelo dominante ou recessivo? O melhor cruzamento, o melhor casal que consegue dar-nos essa resposta é o casal 4 e 5 da segunda geração. Se observarem, a capacidade de enrolar a língua está representada a cheio, a verde, e do cruzamento entre dois indivíduos que têm a capacidade de expressar esta característica de enrolar a língua, tem um filho que apresenta essa capacidade, mas um outro que não a apresenta. Se este filho, o indivíduo número 2 da terceira geração, não manifesta a característica dos seus pais, tal significa que ambos os progenitores lhe tiveram que transmitir a característica para não enrolar a língua, embora a tenham oculta. Desta forma, nós podemos assumir que o não enrolar a língua é um alelo recessivo comparativamente à capacidade de enrolar a língua, a qual representa o alelo dominante. Vou agora mostrar-vos a solução e gostaria que vocês a registassem no vosso caderno, até porque ao longo da aula vamos interpretar várias árvores genealógicas e vamos sempre iniciar por determinar se a característica em estudo é dominante ou recessiva. Vamos lá. Então, primeiro ponto, o alelo que determina a característica enrolar a língua é dominante. E dessa forma, vamos assumir a letra E para representar esta característica, representando o alelo dominante por maiúsculo. Como é que justificamos? Tal qual, como vos referi, do cruzamento entre dois progenitores de fenótipo enrolar a língua, surge um descendente de fenótipo não enrolar a língua, o que significa que ambos os progenitores transmitem o alelo recessivo, representado por E minúsculo, embora não o manifestem. Na última aula tentámos e conseguimos, mas de forma se calhar um pouco rápida e que não foi perceptível por todos vós, através da análise de uma árvore genealógica, identificarmos os genótipos de todos os indivíduos da família. E é isso que vamos fazer relativamente a este desafio, embora não vos tenha sido pedido, para consolidarmos o que analisámos na aula anterior, vamos agora então identificar os genótipos para todos estes. Já sabemos que os indivíduos que enrolam a língua representam o alelo dominante e estão representados a verde, a cheio. Os indivíduos que não têm essa capacidade estão representados a branco. Como vos disse, sempre que queremos identificar genótipos, devemos iniciar sempre por identificar todos os homozigóticos recessivos. E porquê? Porque sabemos que eles só expressam essa característica, a que está representada na legenda, em caso de homozigotia. Assim sendo, o alelo dominante é representado por E maiúsculo, o alelo recessivo por E minúsculo. Podemos então afirmar que o indivíduo 2 da primeira geração, o 1 e o 3 da segunda, e o segundo da terceira geração são todos homozigóticos recessivos. Porquê? Porque não conseguem enrolar a língua. Então, como é que os iremos representar? Por E minúsculo, E minúsculo. A
dificuldade é sempre em determinar qual o genótipo correspondente a todos os indivíduos que expressam, que manifestam a característica dominante, os quais podem ser homozigóticos dominantes ou heterozigóticos. Como fazer? Devemos sempre basear-nos num homozigótico recessivo. Por exemplo, o indivíduo 1 da segunda geração, ele apresenta como genótipo E minúsculo, E minúsculo. Teve que herdar obrigatoriamente, atendendo às leis de Mendel, teve que herdar de cada um dos progenitores, através dos seus gametas, um dos alelos. O que quer dizer que quer o pai, quer a mãe, tiveram que transmitir o alelo E minúsculo. Então, sendo assim, o indivíduo, a mãe, já sabemos o seu genótipo, desconhecemos o do pai. Se ele teve que herdar o alelo recessivo ao filho, mas manifesta a característica dominante, automaticamente tem que ser heterozigótico para esta característica. Logo, terá de ser E maiúsculo, E minúsculo. Da mesma forma, se atendermos agora ao casal 4 e 5, se tem um filho homozigótico recessivo, ambos os indivíduos tiveram que transmitir esse alelo. Então é fácil compreendermos que nesta situação terão de ser obrigatoriamente ambos também heterozigóticos, tal como o indivíduo 2 da segunda geração e o indivíduo 1 da terceira. O indivíduo 1 da terceira, aqui a análise é diferente, ele manifesta a característica dominante, no entanto teve que herdar da sua mãe o alelo recessivo. Falta-nos apenas determinar o indivíduo 3 da terceira geração. Manifesta a característica dominante, o que significa que poderá ser ou homozigótico dominante ou heterozigótico. Se atendermos à árvore genealógica, não temos dados suficientes, uma vez que não temos cruzamentos abaixo da terceira geração, para definir qual o seu genótipo possível. Desta forma, teremos que considerar as duas situações e ele poderá ser heterozigótico ou homozigótico dominante. Espero que agora já tenham mais alguma familiaridade com este tipo de interpretação das árvores genealógicas, para darmos então início à nossa aula. Hoje, como vos disse, o tema central serão as anomalias autossómicas e dessa forma vamos perceber se as anomalias autossómicas são sempre dominantes ou se, em algumas situações, são dominantes, noutras recessivas. E para isso vamos analisar duas situações e vamos começar pela polidactilia. Será esta anomalia dominante ou recessiva? Se olharem para a imagem, conseguimos perceber que ela é caracterizada pela presença de um dedo a mais, ou na mão ou no pé. E está representada uma chamada de atenção quando nós falamos nas anomalias. Por norma, representamos sempre a cheio a anomalia que estamos a estudar, seja ela dominante ou recessiva, não interessa. E da mesma forma, utilizamos também sempre a letra da anomalia para representar os alelos. Desta forma, vamos representar por P o alelo dominante e recessivo. Falta-nos agora perceber a qual corresponde o P maiúsculo e o P minúsculo, se há polidactilia ou há normalidade. É sempre para nós conseguirmos perceber se a característica é dominante ou recessiva, devemos sempre tentar compreender o cruzamento de dois indivíduos com o mesmo fenótipo e em que surja um fenótipo de características diferentes na sua descendência. Então, desta forma, se nós nos focarmos no cruzamento entre o casal 1 e 2 da primeira geração, verificamos que eles vão ter 3 filhos, 2 dos quais apresentam um fenótipo diferente do seu. Comparativamente àquilo que escrevemos e que abordamos na resolução do nosso desafio, podemos assumir que, se têm fenótipos, se têm 2 filhos com fenótipo diferente dos seus progenitores, tal significa que ambos os progenitores tiveram que lhes transmitir essa característica, o alelo para essa informação, embora não a manifestem. Se não a manifestam, é sinal que terão de ser obrigatoriamente ambos heterozigóticos. E assim podemos afirmar que a polidactilia é uma anomalia dominante.
Depois de sabermos isto, só depois de sabermos isto, podemos agora focar-nos no cruzamento 4 e 5 da segunda geração, que traduz em que já sabemos que o alelo para a normalidade é recessivo. Quando é que se manifesta a recessividade? Só em caso de homozigotia. Então, se tivermos dois indivíduos homozigóticos recessivos, vão transmitir sempre e apenas o alelo recessivo à sua descendência, o que comprova que os indivíduos 6, 7, 8, 9 e 10 da terceira geração sejam todos homozigóticos recessivos. Para termos a certeza que tudo isto fica consolidado, vamos mais uma vez representar os genótipos desta árvore genealógica. Então, assumindo, já sabemos que a polidactilia domina sobre a normalidade, representamos por P maiúsculo o alelo que determina para esta anomalia, para a polidactilia, e por P minúsculo o alelo que determina a normalidade. Começamos sempre por todas as situações, por todos os indivíduos que manifestam que são homozigóticos recessivos e que por isso mesmo expressam o alelo para a normalidade, que neste caso estão representados a branco. Assim sendo, os indivíduos 1, 3, 4 e 5 da segunda geração, 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 da terceira geração são todos homozigóticos recessivos e serão representados por P minúsculo, P minúsculo. Falta-nos apenas, mais uma vez, determinar o genótipo do fenótipo que expressa a característica dominante, a polidactilia. Atendendo ao raciocínio que fizemos para exercícios anteriores, torna-se fácil perceber que o indivíduo 1 e 2 da primeira geração, se têm filhos homozigotos recessivos, ambos tiveram que transmitir, então terão de ser obrigatoriamente heterozigóticos. O indivíduo 2 da segunda geração, se tem um filho, uma filha e um filho homozigóticos recessivos, também terá que ser obrigatoriamente heterozigótico. E depois, os filhos do sexo feminino e masculino do casal da segunda geração, 1 e 2, sendo que o pai é homozigote recessivo, só conseguiu transmitir este alelo. Logo, também terão que ser todos heterozigóticos. Nesta situação, nesta árvore genealógica, não temos aqui nenhum indivíduo que expresse o fenótipo dominante e que possa ser simultaneamente ou homozigótico recessivo, nunca pode ser simultaneamente, em que ou é homozigótico recessivo ou heterozigótico, mas aqui é possível calcular com exatidão todos os genótipos de cada um dos indivíduos. Vamos agora analisar qual a probabilidade do casal 1 e 2 da segunda geração terem filhos com polidactilia, de modo a relembrarmos mais uma vez a construção do xadrez mendeliano. O indivíduo 1 apresenta genótipo P minúsculo e diz respeito ao sexo masculino, ao pai. Então, através dos gametas, vai transmitir sempre o alelo P minúsculo. Já a mãe, a mulher, de genótipo P minúsculo, pode transmitir um P maiúsculo ou um P minúsculo. Os gametas do indivíduo masculino irão transportar sempre a informação para a normalidade. Fazendo o cruzamento, vamos obter, no primeiro, P minúsculo, na mesma linha, também P minúsculo e na linha de baixo, P minúsculo e P minúsculo. Ao nível da interpretação dos resultados e da sua leitura, quer do genótipo, quer do fenótipo, podemos verificar que há a probabilidade de 50% dos indivíduos terem genótipo P minúsculo, que se expressa pela presença de polidactilia, e 50% de probabilidade de terem genótipo P minúsculo, que expressam a característica para a normalidade. Contudo, já sabemos que a polidactilia é expressa por um alelo dominante. A nossa problema é que será que todas as anomalias se expressam por um alelo dominante? E vamos agora analisar uma outra anomalia que diz respeito ao albinismo.
O albinismo é uma anomalia caracterizada pelo déficit de pigmentação, que se expressa, há vários tipos de albinismo, mas que se expressa maioritariamente ao nível da pele, do cabelo e dos olhos. Dizer-vos apenas, como curiosidade e também para sensibilização, que o Dia Mundial de Consciencialização do Albinismo se realiza neste mês, no passado dia 13 de junho. Então, analisando esta situação, nós temos aqui o albinismo, cá está, as anomalias são sempre representadas a cheio. O albinismo está representado pelo indivíduo 2 da segunda geração e o indivíduo 1 da terceira geração. E queremos perceber se será uma característica dominante ou recessiva. Se atendermos outra vez a esta árvore, qual é a hipótese que temos? Por exemplo, o cruzamento entre o 4 e o 5 da segunda geração não será muito fiável, uma vez que só temos um descendente. Ou seja, a probabilidade, o jogo aqui hipotético poderá nos induzir em erro. Então, teremos sempre que ver pelo cruzamento de fenótipos, entre fenótipos iguais, mas que tenham na descendência fenótipos diferentes. Se atenderem então ao cruzamento entre o indivíduo 1 e 2 da primeira geração, verificamos que o indivíduo 2 da segunda geração apresenta um fenótipo diferente dos seus pais. Mais uma vez, o que é que isto significa? Que o indivíduo 2 se apresenta albinismo, uma característica diferente dos seus pais que manifestam a característica para a normalidade. O que significa que ambos os progenitores lhes tiveram que transmitir a característica para o albinismo, embora não a manifestem, que esteja oculta. Tal significa que a característica para o albinismo é recessiva comparativamente à normalidade. Como é que a vamos representar? Podemos assumir o A e assumimos o A maiúsculo para o alelo que codifica para a normalidade e o A minúsculo, o alelo que codifica para o albinismo. Referir-vos mais uma vez a importância de identificarem sempre a letra, pois poderiam escolher o N ou uma outra letra qualquer. Interessa sempre é que façamos a legenda da nossa representação. Cá está, A maiúsculo, alelo que determina a normalidade, A minúsculo, o alelo que determina o albinismo. Então, mais uma vez, e agora isto não era para estar aqui representado, saltou-me aqui alguma coisinha, era para nós fazermos, vamos fazer ao contrário e depois mostro-vos a solução. Vamos verificar quais os genótipos de cada um destes indivíduos, tendo em conta tudo aquilo que já falámos. Sabendo que o albinismo é recessivo e se representa por A minúsculo, então o 1 e o 2, o 1 da terceira geração e o 2 da segunda geração, terão genótipo A minúsculo, A minúsculo. Se o 1 da terceira geração, e eu vou dizer isto pausadamente para conseguirem acompanhar e fazerem árvore aí no vosso caderno diário. Se o 1 da terceira geração apresenta genótipo A minúsculo, significa que obrigatoriamente teve que herdar de cada um dos seus progenitores um alelo para o albinismo, quer da mãe, quer do pai. Então a mãe terá que ter um A minúsculo, mas expressa a característica normal. Terá de ter também um A maiúsculo. Logo, a mãe do indivíduo 1 da terceira geração terá de ser heterozigótica. A maiúsculo, A minúsculo. Quais é que nós também já conseguimos identificar sem qualquer sombra de dúvidas? Os indivíduos 1 e 2 da primeira geração, porque têm um filho albino. Se têm um filho albino, mas não manifestam essa característica, tiveram que a transmitir, então terão de ser também obrigatoriamente ambos heterozigóticos. A maiúsculo, A minúsculo. Os indivíduos 3, 4 e 5 da segunda geração e o indivíduo 2 da terceira não têm informação suficiente que nos permita determinar qual o seu verdadeiro genótipo. Então poderão ser ou homozigóticos dominantes, A maiúsculo, ou heterozigóticos, A maiúsculo, A minúsculo. Agora sim, vamos ver a solução
e validar se está tudo correto. Cá estão o 3, o 4 e o 5 da segunda geração e o 2 da terceira. Como não há mais representação acerca desta família, teremos que considerar as duas hipóteses. Testando mais uma vez a probabilidade do casal 1 e 2 ter filhos com albinismo. O 1 e o 2 são ambos heterozigóticos e agora reforçando um bocadinho que se calhar já não estão lembrados. Nós já sabemos que conseguiríamos ter uma percepção dos resultados porque quando resolvemos o exercício da pétala de cor púrpura e cor branca, em que vos foi pedido para efetuarem comprovar os resultados da segunda geração, essa segunda geração resultava do cruzamento entre indivíduos da primeira, em que eram ambos heterozigóticos. E quando concluímos e fizemos toda aquela sistematização, observamos que numa segunda geração, fruto de indivíduos heterozigóticos, obtemos sempre uma relação de 3:1, em que 3 diz respeito à característica dominante e 1 à característica recessiva. Vamos verificar se isto se manifesta também nesta situação. Então, ambos os indivíduos são heterozigóticos, o que quer dizer que ao nível dos seus gametas podem transmitir um alelo dominante ou um alelo recessivo, A maiúsculo, A minúsculo, A maiúsculo, A minúsculo. Fazendo o cruzamento entre ambas as entradas, teremos A maiúsculo, A maiúsculo, A maiúsculo, A minúsculo, A maiúsculo, A minúsculo e A minúsculo, A minúsculo. De onde se compreende, analisando os resultados, que ao nível do genótipo e do fenótipo vamos obter 25% de A maiúsculo, A maiúsculo, que informa que se manifesta pela característica normal, 50% de A maiúsculo, A minúsculo, heterozigóticos também se manifestam, expressam a normalidade e 25% de A minúsculo, A minúsculo, homozigótico recessivo, que manifesta a característica para o albinismo, o que está de acordo com as leis de Mendel, tal como vos referi. Fazendo agora o ponto da situação da aula 2, verificamos que algumas anomalias estão relacionadas com características dominantes, outras recessivas. Olhando para estas duas árvores genealógicas, uma representada por A e por B, em que a anomalia está sempre representada a cheio, qual a árvore que diz respeito a uma característica dominante e a uma característica recessiva. Se nós analisarmos a característica recessiva da árvore A, está representada a cheio, e analisando a segunda geração, o casal apresenta fenótipo diferente de dois dos seus descendentes. Logo, se nós temos os pais, os progenitores que apresentam um fenótipo diferente dos seus filhos, mais uma vez, o que é que isto nos leva? A supor que, para os filhos manifestarem a anomalia e os pais não, significa que ambos os pais têm que conter o alelo para essa característica, embora não a manifestem. Se não a manifestam, terão de ser heterozigóticos e automaticamente a anomalia aqui representada terá que ser recessiva. Por outro lado, no caso da situação B, e também focando-nos na segunda geração, onde temos o cruzamento de dois indivíduos que expressam a anomalia, que estão representados a cheio, o que é que obtemos? Verificamos que nem todos os descendentes apresentam o mesmo fenótipo, pelo que dois deles manifestam o fenótipo para a normalidade. Mais uma vez, nesta situação, a normalidade será a característica recessiva e a anomalia a característica dominante. Desta forma, nós há determinadas características que nem sempre, conjugadas apenas uma, por vezes não nos permite determinar se a característica em estudo é dominante ou recessiva. A melhor é através sempre destes cruzamentos, tal como temos feito. No entanto, há algumas características que nós podemos referir. Por norma, uma característica autossómica dominante afeta um elevado número de gerações, contrariamente a uma autossómica recessiva que afeta um reduzido número de gerações.
Outra característica evidente é que os heterozigóticos, caso a anomalia seja dominante, apresentam a anomalia. E porquê? Porque sempre um alelo dominante pode-se manifestar quer numa situação de homozigotia dominante, quer de heterozigotia. No que diz respeito a uma anomalia autossómica recessiva ou a uma característica autossómica recessiva, só os heterozigóticos é que não apresentam a anomalia. Referir que onde escrevemos anomalia poderia estar característica, mas como a aula de hoje é dedicada especificamente às anomalias, foi assim que a referenciamos. Outra diferença entre ambas. Na autossómica dominante, se dois progenitores com a anomalia podem originar descendentes sem a anomalia. Contrariamente, numa autossómica recessiva, se os dois progenitores apresentam a anomalia, todos os descendentes a vão manifestar. Contudo, também há semelhanças. E qual é a semelhança entre qualquer característica hereditária autossómica? É o facto de ocorrer tanto em indivíduos do sexo masculino, quer do sexo feminino. E é face a isto que se coloca algumas questões entre nós. Nós estamos a falar de características autossómicas. Reforcei no início da aula e relembrei o nosso cariótipo humano, no qual somos constituídos por 23 pares de homólogos, os 22 pares dizem respeito aos autossomas e o par do cromossoma sexual. E face a isto, lançamos-vos o próximo desafio, que é tentarem perceber porque que o daltonismo afeta principalmente indivíduos do sexo masculino. E para terem a percepção se serão ou não daltónicos, deixamos-vos aqui um dos testes possíveis de fazer, através deste círculo com diferentes colorações, tem como objetivo identificar o número que lá está inscrito. Se vocês o conseguirem identificar, é sinal que não são daltónicos. Na próxima aula, daremos a resposta a este desafio e diremos qual o número que deverá ser visível em cada um dos círculos, de modo a fazermos o despiste do daltonismo. Referir que, se por acaso não conseguirem identificar, não é sinal que sejam daltónicos, deve ser sempre validado com uma consulta de optometria. E antes de terminarmos a aula, vamos resolver pequenos exercícios relativos a uma outra situação, a surdez hereditária. Então, nesta árvore genealógica, a surdez, uma vez que é a característica que estamos a estudar, está representada a cheio. Sabemos que o alelo que determina a normalidade é representado por S maiúsculo e o alelo que determina a surdez por S minúsculo. Se estivermos atentos, é fácil já conseguirmos perceber pela representação dos alelos se esta característica é dominante ou recessiva. Que será, se o alelo para a surdez está representado por S minúsculo, é porque a surdez é uma característica recessiva. Mas como é que o podemos validar através da interpretação da árvore genealógica? Mais uma vez, através do cruzamento entre os indivíduos 3 e 4 da segunda geração, que apresentam um fenótipo normal, para uma característica normal, no entanto, têm um filho com uma característica diferente daquelas que expressam. Logo, terão que ter transmitido a este filho, ambos tiveram que transmitir o alelo para a surdez, embora não a manifestem. O 3 e o 4 serão heterozigóticos, enquanto que o seu filho é homozigótico recessivo. Então vamos lá, depois desta análise. O indivíduo 1 da primeira geração é heterozigótico para a surdez. O que é que verificamos? Indivíduo 1. O indivíduo 1 tem 2 filhos surdos. Então, significa que se a surdez é uma anomalia recessiva, o indivíduo 1 e o indivíduo 2 da segunda geração têm que ser homozigóticos recessivos. Obrigatoriamente, ambos os progenitores lhe tiveram que transmitir essa característica. Como o indivíduo 1 manifesta a normalidade, tem que ser heterozigótico para esta característica, tendo um alelo dominante e outro recessivo. Logo, esta afirmação é verdadeira. Depois, o indivíduo 1 da terceira geração é homozigótico dominante.
É homozigótico, já sabemos, mas nunca poderá ser dominante uma vez que a surdez é recessiva. Esta é falsa. Não vamos ter tempo de analisar mais nenhum exercício deste, ficamos por aqui. Espero que fiquem bem e até uma próxima sessão. Não se esqueçam do desafio.